Abre sua Bíblia em Lucas capítulo 23, versículo 32 e 33. Este é o relato da crucificação. Lucas nos dá alguns detalhes e ele é bem explícito em falar este detalhe. Lucas 23, verso 32 e 33. Eu estou usando a NVI. A atualizada nos fornece algumas informações diferentes em alguns aspectos, mas também converge para o que estamos falando. 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Esses criminosos eram ladrões que invariavelmente também cometiam homicídios. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Warren Wiersbe é um comentarista bíblico e me vali muito dos seus escritos e comentários. E um dia estava lendo este comentário de Warren Wiersbe, onde ele falava sobre esse incidente. E uma frase dele me chamou a atenção. Ele disse assim: Jesus morreu entre 2 ladrões. E nós vivemos entre 2 ladrões. Jesus morreu entre 2 ladrões e nós vivemos entre 2 ladrões. E aí você pergunta, quais são esses 2 ladrões? Warren Wiersbe disse, 2 ladrões são o passado e o futuro. E o que o passado e o futuro tentam roubar de nós? Wiersbe diz, o passado bem como o futuro tenta roubar de nós o presente. Pois o presente é tudo que temos. O passado nós já tivemos. O futuro ainda não é nosso. O presente é o que temos. E tanto o passado quanto o futuro tentam constantemente roubar de nós o presente. Bom, essa é a tese do Wiersbe. Mas eu quero ir além da tese dele e nesta manhã falar sobre como nós podemos identificar as maneiras como o passado e o futuro tentam roubar-nos o presente. E como nós podemos e devemos reagir em relação a esses ladrões, porque eles não agem sozinhos. O passado não age sozinho, o futuro também não age sozinho. Precisamos identificar quais são os meios pelos quais o passado e o futuro tentam roubar-nos o presente. E por que muitas vezes conseguem? Como nós podemos evitar que isso aconteça em nossa vida? São perguntas que pretendo responder nesta manhã. Primeiro vamos falar do passado. O passado é um exímio ladrão. E ele conta com o apoio de alguns auxiliares. Podemos chamar a culpa, o ressentimento e os remorsos. 3 capangas que trabalham junto com o passado, roubando-nos constantemente o presente. Se não estivermos atentos à atuação desta organização criminosa, nós seremos vítimas fáceis do passado. No Salmo 32, os versículos 3 e 4, Davi fala algo bem interessante. Ele diz assim, enquanto eu calei o meu pecado, enquanto eu guardei o meu pecado para mim, eu envelheci. O meu humor se tornou como uma sequidão de estio. Ele disse, eu fiquei mal-humorado, eu fiquei azedo, amargo. E ele diz, porque a sua mão pesava constantemente sobre mim. Essa é uma maneira dele falar que o sentimento de culpa estava o tempo todo acompanhando, presente,
aquela presença densa, concreta, ao redor, de todos os lados, o salmista via culpa. E era uma culpa real. Ele tinha cometido um adultério e logo em seguida um homicídio. Ele foi o mandante de um homicídio. Noutra ocasião, no Salmo 51, ele pede a Deus: Deus, devolve para mim a alegria da minha salvação. Restitui para mim a alegria que eu tinha quando eu descobri que a tua graça me salvou. A alegria do primeiro amor. Porque a culpa rouba a alegria. Tira de nós o prazer de viver. Quando estamos debaixo da culpa, nós ficamos deprimidos, depressivos, porque a culpa é como um fardo, um peso, a tirar-nos a alegria, a tirar-nos o vigor, a tirar-nos as forças vitais. No caso de Davi, a culpa era uma culpa real. Mas há também culpas imaginárias. E hoje nós vivemos numa sociedade onde grande parte das culpas que as pessoas carregam não são reais, são imaginárias. Às vezes nós ficamos nos sentindo culpados porque não estamos adequados aos padrões que a sociedade impõe sobre nós. E às vezes padrões que nós não sabemos de onde vêm. Esses dias eu li um comentário interessante de uma pessoa dizendo que quem estabelece o padrão da beleza feminina são homens que não gostam de mulheres. Engraçado isso, né? Já parou a pensar nisso? Homens que gostam de homens estabelecem como é a mulher ideal. Perguntaram a um cientista, né, o que seria um corpo ideal. Ele desenhou um corpo bem diferente daquele desenhado pelos estilistas. Os manequins são sempre PP menos, né? Nunca se encaixa conosco. Às vezes tem aquela questão, né? Você vai ver às vezes na internet lá, tem aquela propaganda. Prepare-se para ter um corpo de verão. Eu nunca entendi o que é o corpo de verão. O que é um corpo de verão? Aí a gente pressupõe que é um corpo de um rapaz cheio de ondinhas na barriga, né? Malhado, sarado. Uma mulher toda, né? Desenhada, esculpida. E aí então você olha e diz assim: puxa, meu corpo é de inverno, primavera, seja lá o que for, mas de verão nunca é. E às vezes nós ficamos pensando nessas coisas, nos culpamos. A gente não consegue nem sequer comer uma coisa em paz, porque estamos pensando no corpinho do verão. E a sociedade narcisista, a sociedade consumista vai jogando sobre nós, estamos nos sentindo culpados. E de repente perguntamos: estamos culpando por quê? São culpas imaginárias. Eu não devia ter comido aquela coisa naquele dia. Porque agora eu estou 1 centímetro a mais na medida. E assim vai as culpas imaginárias. Quantas são elas? Às vezes nós achamos que fizemos determinada coisa e que aquilo causou um mal-estar assim, e ficamos pensando a respeito disso. E não temos paz e não conseguimos viver o momento presente. Desfrutar do momento que Deus nos dá. O outro capanga do passado são os ressentimentos. E a palavra em si já diz, né? Sentir novamente. Ressentir. Você foi ofendido? Alguém lhe fez um mal? E você fica remoendo aquilo, você fica ressentindo aquilo, guardando aquilo, dia após dia, lembrando, falando para você, nutrindo aquele sentimento de uma forma masoquista. Parece bom, né? Aquela coceirinha que você começa a coçar e vai coçando cada vez mais e dá aquela sensação, mas é uma tremenda frieira no pé.
Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 32, ele diz assim: perdoem-se mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo Jesus. O perdão é a cura, é a solução para os ressentimentos da vida. Você não ganha nada com ressentimentos, você, pelo contrário, perde. Porque os ressentimentos, eles vão causar em você um desarranjo intestinal. Vão causar em você feridas, úlceras, gastrite, refluxos e tantos outros problemas gastrointestinais devido ao ressentimento. Perdoe. A Bíblia nos ensina que perdoar é essencial para viver bem. Jesus ensinou que quando nós orarmos, nós devemos dizer Pai Nosso, e logo ao final ele diz: perdoa as nossas iniquidades como perdoamos a quem nos tem ofendido. E Jesus completa: porque se vocês não perdoarem aqueles que os têm ofendido, o meu Pai Celestial não os perdoará também. Então, se você quer experimentar o perdão contínuo de Deus, você continuamente precisa perdoar. O apóstolo Pedro chegou para Jesus todo empolgado, porque Amós fala de perdoar 3 vezes. Ele disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar quem me ofendeu? 7 vezes? Tentando ser mais misericordioso que Amós. Aí Jesus olha para ele e fala assim: eu não digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Aí os discípulos ficaram meio assim, aí Jesus falou: vou explicar para vocês. Vou contar uma história. Havia um homem, ele devia muito. E aí então aquele credor o chamou e disse: olha, você está devendo uma fortuna para mim, vai pagar ou não vai pagar? E ele chorando disse: seja misericordioso comigo e eu te pagarei. Então aquele credor disse: você está perdoado, vá embora, você não me deve mais. Mas aquele homem perdoado, ele sai na rua, encontra um lá que deve uma graninha básica para ele, uma coisinha simples. E pega aquele homem e aperta o seu pescoço e diz: paga o que você me deve. E aquele homem diz: olha, tem misericórdia de mim, eu te pagarei. Mas ele, sem nenhuma clemência, coloca aquele homem na prisão. E a notícia chega ao primeiro credor. E o primeiro credor manda chamá-lo dizendo: olha, eu perdoei uma dívida homérica sua e você não perdoa aquela mixaria que ele te deve. Então vamos fazer o seguinte: agora você vai ser entregue para os atormentadores. E você só vai sair da prisão enquanto o dia que você pagar para mim o último centavo. Aí Jesus completa dizendo: assim fará com vocês o meu Pai Celestial, se de coração vocês não perdoarem uns aos outros. Gente, não tem ensinamento mais claro que esse. Um dia eu falava para um casal que eles precisavam perdoar. E aí eles argumentaram, dizendo: mas não merece o perdão. Eu falei: perdão não é questão de merecimento, filho. Deus perdoa você sem merecer. Então, se você estiver pensando em merecimento, esquece, você está militando em campo errado. Ah, mas eu não posso perdoar. Eu falei: não, você deve perdoar, porque os perdoados não podem não perdoar. Se você foi perdoado por Deus, ouça bem, você não pode não perdoar. Porque se você não perdoar, seu perdão é sustado. E aí então os atormentadores o atormentarão. Aí você pode fazer uma lista, que são muitos os atormentadores que atormentam os que não perdoam. O Senhor Jesus, estando na cruz, disse: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que estão fazendo. Estevão, sendo apedrejado, disse: não lhes impute esse pecado. Até para morrer você precisa perdoar. Se você for ofertar e souber que um irmão tem algo contra você, você tem que deixar a oferta, perdoá-lo e depois voltar e ofertar. Nem para ofertar você pode ofertar se você não perdoar. Se você for orar, você tem que perdoar.
Até para orar, você tem que perdoar. E os remorsos? Pessoas que são perfeccionistas, que cobram muito perfeição de si e dos outros, invariavelmente vive com remorsos. Porque elas ficam remoendo. Puxa, mas eu devia ter feito assim. Puxa, mas... E se eu tivesse feito assim? E a vida dele fica fica dando corda no relógio o resto da vida. Remoendo as coisas. Pedro negou a Jesus, se arrependeu e foi restaurado. Judas vendeu Jesus, ficou cheio de remorso e foi enforcar-se. O remorso não te leva a lugar nenhum. Chega de ficar culpando-se por coisas que você já não pode mais remediar, não pode mais corrigir. Culpas, ressentimentos e remorsos roubam nossa alegria, roubam nosso presente. O que fazer? Primeiro, se você realmente tem uma culpa real, verdadeira, confessa. Provérbios 28, versículo 13 diz assim: aquele que esconde os seus pecados não prosperará, mas aquele que os confessa e os deixa alcançará a misericórdia. Aceite o perdão de Deus. Confesse o perdão de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Aceite que você foi perdoado graciosamente em Cristo Jesus. Manda a culpa embora. A culpa tem que ficar aos pés da cruz. Perdoe sempre. 70 vezes 7 significa sempre. Mais uma vez. De novo. Quando você perdoa, você liberta o ofensor e você também é liberto. Há uma libertação mútua. Mas ele não me pediu perdão. Quem pediu perdão para Jesus lá no pé da cruz? Quem? Ninguém. Jesus perdoou unilateralmente. Ele perdoou porque ele quis perdoar. Queira perdoar, como Cristo perdoou você também. Remorsos. Perdoe-se. Não fica achando ou exigindo de você perfeição. Você não é perfeito. Eu não queria falhar. Você é falível. Aprenda com seus erros. Não fica remoendo eles, repisando eles. Não vai resolver. Da próxima vez tente acertar, mas não fique se culpando por não ter acertado na última vez. O apóstolo Paulo diz: eu não acho que eu tenha alcançado a perfeição, mas eu faço uma coisa. Eu deixo para trás as coisas que devem ficar para trás, e eu avanço para as que estão diante de mim, porque eu persigo um alvo. O alvo do supremo chamado em Cristo Jesus. Filipenses 3, 13 e 14. Deixa o passado no passado. É o lugar dele. O autor de Hebreus, no capítulo 12, versículo 1 e 2, ele diz assim: como nós estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas, corramos a corrida que nos está proposta, deixando todo o pecado, a culpa, a mágoa, o ressentimento, os remorsos e todo o embaraço, tudo que pode prender-nos, tudo que pode segurar-nos
e impedir nosso avanço. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Deixa o passado no passado. Viva o presente. E o futuro? Como é que o futuro rouba de nós o presente? O futuro rouba de nós por meio de preocupações, ansiedades e inquietações. Embora pareçam sinônimos, possuem algumas diferenças. Preocupações, a própria palavra diz, é uma ocupação prévia. Imagina que eu preciso fazer algo em casa, e eu estou aqui, não estou em casa, não posso agora efetivamente fazer o que eu preciso fazer lá, mas eu fico aqui preocupado, ocupado previamente com algo que eu vou me ocupar depois. E aí eu fico pensando, eu sei que algumas irmãs ficam pensando, o que eu vou fazer para o almoço? Né? Isso é preocupação, você está ocupada previamente. Esquece o almoço agora, concentre-se na mensagem. O que eu vou fazer? Que tal você pensar na hora que for fazer? Se tem algo que você precisa fazer, mas precisa do comércio estar aberto, e o comércio não está aberto, e você está aqui ansioso, preocupado, e o depósito de construção está fechado. Segunda-feira você vai poder comprar aquela peça que você precisa colocar na sua casa. Eu tenho que consertar algo com o meu carro, mas só segunda-feira o mecânico vai poder olhar. Por que eu estou preocupado hoje, domingo? Percebe? Preocupação. Em Mateus capítulo 6, a partir do verso 25 até o 34, Jesus fala sobre as preocupações da vida. E no verso 27 ele faz uma pergunta assim: qual de vocês, por mais preocupado que seja, consegue acrescentar 1 hora à vida de vocês? Na verdade, consegue diminuir 1 hora, 2 horas, 3 anos, 5 anos, 10 anos. A preocupação não é uma ocupação legítima. E aí ficamos preocupados. E andamos para lá e para cá inquietos. Não somos produtivos. E o futuro fica roubando o nosso presente porque estamos com a nossa cabeça lá e deixamos de desfrutar aqui. Às vezes saímos de férias. Estamos lá num lugar de águas quentes. E ao invés de ficar desfrutando ali aquela piscina quentinha, tão preocupado, como é que eu vou pagar o IPVA? Que dia que vem esse IPVA? Você está pagando para estar lá naquela piscina quentinha, em Caldas Novas, o Rio Quente, eu não sei aonde, e você está preocupado. Esquece. Quando chegar o dia, você vai lá e paga o PVA, tudo bem. Dá um jeito depois. Desfruta o momento. Mas porque a nossa cabeça fica voando, pensando, preocupados. O futuro está roubando o presente. E nós estamos deixando de viver a vida que Deus quer que nós vivamos. Uma outra maneira é pela ansiedade. Provérbios 12, 25 diz: o coração ansioso deprime o homem. A ansiedade está muito ligada à depressão. Pessoas ansiosas têm uma propensão a estarem melancólicas, depressivas. Porque se ocupam tanto com coisas que elas não podem resolver agora. E essa ansiedade vai corroendo, vai sugando as energias, e essas pessoas vão sendo cada vez menos produtivas. E não conseguem realizações, e a frustração vem, e a depressão vem atrás. O apóstolo Paulo, em Filipenses 4, 6 e 7, diz: não andem ansiosos por coisa alguma. Ele dá o antídoto, ele diz: antes sejam conhecidas diante de Deus
todas as vossas necessidades por meio de orações e súplicas com ações de graças. Se nós andamos ansiosos, nós estamos cometendo um pecado, nós estamos desobedecendo uma orientação clara da Bíblia que diz: não andem ansiosos, orem. Às vezes nós andamos ansiosos porque a gente não ora, né? Não toma um remedinho, aí fica igual o esquilinho do Sem Floresta lá, né? Correndo para lá e para cá, feito um doido. Não resolve nada na sua vida. A ansiedade não nos traz realização. Ela se torna um peso, uma sobrecarga. E também provoca desarranjos intestinais de mais variadas ordens. 1 Pedro 5,7, Pedro diz assim: lancem sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. E Pedro usa uma palavra muito interessante. O lançar aí é como se você chegasse num precipício e empurrasse uma pedra ladeira abaixo. Pega a sua ansiedade como uma pedra e empurre ladeira abaixo sobre os ombros de Deus, porque ele tem cuidado de nós. Está claro. Inquietações. Hoje mais do que nunca nossa alma anda inquieta. É tanta coisa, mudanças. Este dia eu estava conversando com os meus filhos e eu percebi que eu estou cada vez mais dinossaurico no que diz respeito à tecnologia. Mas se a gente também entrar nessa onda de tentar acompanhar todas as mudanças, que um pouquinho já não sabe mais nem qual é a linguagem que a gente está usando. Tantas palavras estão surgindo que você já não faz mais ideia. Esses dias eu achei que eu sabia alguma coisa, falei download, meu filho falou: não é download, pai, é upload. Falei: legal, valeu, obrigado pela informação. E aí então nós entramos em inquietações, porque às vezes a gente quer se ajustar, quer estar no mesmo ritmo, e corremos para lá e para cá, e a nossa alma fica inquieta. No Salmo 42, Davi pergunta para sua alma: por que você está inquieta, minha alma? Espera em Deus. O Salmo 131, ele diz assim: eu não me exercitei em coisas elevadas demais para mim. Eu acalmei meu coração, eu me acomodei às coisas mais simples. Às vezes nós deixamos a sofisticação da vida moderna entrar em nossas casas. E nós queremos ter tudo da última geração, e nos endividamos, e ficamos numa situação delicada, e às vezes nem nós mesmos temos condições de administrar tantas coisas que colocamos dentro de casa, pela sofisticação. E a nossa vida vai ficando complexa, difícil, inquietos. E queremos tudo. E às vezes não é só que queremos, nós queremos tudo e da melhor qualidade com o preço mais elevado possível. Agora olha o que Tiago diz em Tiago capítulo 4. De onde é que vêm as guerras? De onde vêm as lutas? De onde vêm os problemas entre vocês? Ele diz: isto vem das paixões, dos desejos desenfreados. Isso vem das cobiças e também das invejas que há entre vocês. E aí vocês cobiçam, desejam e nada têm. E por que não têm? Porque não pedem. E quando pedem, não recebem. Por quê? Tiago diz: porque vocês pedem para gastar em coisas de cunho egoísta. Ah, eu preciso tanto de uma carteira nova, mas tem que ser uma Louis Vuitton. R$3.000. Aí seu filho chega e fala: ai pai, eu estou querendo comer chocolate. Aí você traz um Kit Kat, ele fala: não pai, era o Lindt que eu queria. Às vezes nós confundimos necessidades com desejos e desejos extravagantes. Inquietos, desejosos de tantas coisas que realmente não precisamos.
Em quantas casas que eu já fui, tem uma esteira excelente, cheia de roupa pendurada. Para quê? Os propósitos da vida, né, Erlon? Faz um propósito, depois... Somos às vezes caprichosos. E aí então essas coisas vão somando e complicando a vida, e a nossa vida se torna tão complexa, tão difícil de ser vivida, que esquecemos das coisas simples. Corremos para lá e para cá, e não desfrutamos o que Deus está colocando diante dos nossos olhos. Uma vez eu estava dando aula no seminário Betânia, e bem no centro do seminário tem um IP rosa, maravilhoso, enorme. E aí eu correndo para lá e para cá, aula daqui, aula dali, preparando, e levo o papel para tirar xerox. Naquela época era assim. Não tinha computadores ainda, sofisticados como temos hoje. E aí eu correndo para lá e para cá, de repente eu senti que o Espírito Santo falou para mim assim, para aí. Parei. Ele falou assim, olha para a praça. Eu olhei para a praça, estava aquele IP maravilhoso. Ele disse assim, eu fiz para você e você já passou 10 vezes aqui e não olhou para isso. Augusto Cury disse, os ricos fazem jardins e os jardineiros desfrutam do jardim. Interessante, né? Constrói uma piscina, faz 10 anos que você construiu a piscina, você entrou 5 vezes. Veja que as sofisticações estão rondando para a nossa vida. Acabam se tornando instrumentos que o próprio futuro usa para roubar-nos o presente. A gente não vive a vida. A gente está constantemente inquieto, constantemente insatisfeito. Porque não satisfazemos com absolutamente nada. Porque andamos inquietos, nossa alma anda inquieta. Como resolver isso? O salmista no Salmo 16, versículo 5, eu gostei da maneira como a NVI traduziu esse texto, diz assim, tu garantes o meu futuro. Tu garantes o meu futuro. O futuro não pertence a mim, gente, o futuro pertence a Deus. O Salmo de número 31, versículo 15, ele diz assim, que o meu futuro está em tuas mãos. Seu futuro não está nas mãos de ninguém, a não ser nas mãos de Deus. E que boas mãos. O salmista disse assim, o Senhor é o meu pastor, eu não terei falta de nada. Ele faz tudo o que eu preciso, Ele me conduz a pastos verdejantes, Ele me leva a águas de descanso. Se eu passar por um vale de sombra e morte, Ele estará ali comigo. Ele prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Ele unge a minha cabeça, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia me seguem todos os dias da minha vida. O futuro é algo que Deus se encarrega. Eu não tenho que ficar aí desesperado, preocupado, ansioso, inquieto. São sinais de falta de fé. Fé no cuidado paternal de Deus por nós. O Salmo 37, versículos 3 a 6. O salmista diz, confia no Senhor. Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais tudo Ele fará. Ele fará com que a tua justiça seja tão evidente como o sol ao meio-dia. É só confiar em Deus. O Salmo 37, o versículo 37 diz assim, há futuro para o homem íntegro, justo e que ama a paz. Então, ao invés de ficar se preocupando com o futuro, preocupe-se em ser uma pessoa íntegra, justa e
e que ama a paz. E a Bíblia diz: há futuro para o homem íntegro, justo e que ama a paz. Deus garante o futuro dessas pessoas. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 diz assim: não te estribes em teu próprio entendimento, confia no Senhor. Ele fará com que todos os seus caminhos sejam aplainados. A outra versão diz: ele endireitará todas as suas veredas. Promessa de Deus. Eu posso confiar. Para terminar, Jeremias 29, versículo 11. O Senhor diz aos exilados que achavam que não teriam futuro: eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês. José Luiz, pode chamar as crianças, por favor. Pensamentos de paz, não de mal. Às vezes nós ficamos ansiosos, preocupados, inquietos, porque nós não conhecemos o coração paternal de Deus. Se nós conhecêssemos o nosso Pai, nosso comportamento seria radicalmente mudado. Porque o Pai é um bom Pai. Não há outro Pai igual ao nosso Pai. Ele cuida de nós. Então por que devo estar preocupado? Por que ansioso? Por que inquieto? Eu sei, diz o Senhor, os pensamentos que tenho a respeito de vocês. Pensamentos de paz, não de mal. Para dar a vocês esperança e um futuro. Deus dá o futuro. A solução em relação ao passado é deixar o passado no passado. A solução em relação ao futuro é deixar o futuro na mão de Deus. É entregar o seu futuro na mão de Deus. E viver o presente que Deus está te dando hoje. E viver o momento que Deus está permitindo você viver hoje. Desfrutar a gravidez, viu, Flávia? Esse momento que Deus está te dando hoje. Nasceu a netinha, viu, Edilene? Desfrutar a netinha hoje. Desfrutar essa presença. A netinha que está vindo aí, né? Desfrutar também esse momento. Viver este momento e agradecer a Deus por ele, ao invés de ficar reclamando. Dizemos: Senhor, muito obrigado pelo que eu tenho, o que eu não tenho é porque o Senhor não quis que eu tivesse, amém. Colocar a mão na sua roupa lá e dizer: Senhor, muito obrigado por essa roupa que eu tenho. Ela é muito melhor do que eu podia imaginar. Muito melhor do que muitas roupas usadas por muitas pessoas. E há tanta gente que não tem o que você tem. Mas às vezes nós nos concentramos no que não temos. Ficamos inquietos, preocupados, ansiosos e deixamos de desfrutar as coisas boas que Deus nos tem dado. Deixa o futuro nas mãos de Deus. O apóstolo Paulo diz: eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem o passado, nem o presente, nem o porvir poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, absolutamente nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Curve sua fronte, ore ao Senhor. Deus falou ao seu coração, agora é a sua vez de falar com Ele. Como você tem vivido a vida que Deus te deu? A vida eterna. Você aguardou em alguma gaveta? Abra essa gaveta. Tira a vida eterna de lá. Vá vivê-la. Experimente o melhor de Deus para você hoje.
O ontem você já teve, o amanhã está nas mãos de Deus. Deixa o passado no passado, perdoa. Se há algo a confessar, confessa agora. A celebração da ceia é um bom momento para confessarmos nossos pecados, para lançar as nossas culpas na cruz. É o momento para perdoar as pessoas. É o momento para deixar os ressentimentos para lá, as coisas que ficam remoendo, lançando sobre Deus todas as nossas ansiedades e preocupações, e dizendo para nossa alma: calma-te, confia em Deus, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Não deixe o passado roubar o seu presente, não deixe o futuro roubar o seu presente, deixe o passado no passado e o futuro nas mãos de Deus. Senhor, nesta manhã, quando nos reunimos neste lugar, é para te adorar, é para te louvar, é para te exaltar. É para reconhecer que tu és bom e misericordioso, que a tua graça é suficiente para nós. E nós recebemos o teu perdão e externamos perdão a todos que nos têm ofendido, que sejam perdoados em nome de Jesus. E que a graça do Senhor sobre nós seja de tal maneira que nos leve a vencer todos os obstáculos que temos em nossa vida, tirando de nós preocupações, ansiedades e inquietações, e permitindo que nós vivamos hoje o teu perdão, hoje o teu amor, hoje o teu cuidado, hoje a graça do Senhor sobre nós. Graças te rendemos e louvamos o teu nome por Jesus Cristo. Amém.